agora passamos a palavra ao Dr. Bruno Gasparini, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Gestão Ambiental pela Universidade Estadual de Maringá, advogado e professor de cursos de capacitação, graduação e especialização, palestrante sobre temas relacionados ao direito ambiental, autor de diversos livros e artigos científicos, e também professor universitário e coordenador de curso de Direito do Instituto Superior do Litoral do Paraná, Paranaguá. Vai falar sobre carreira jurídica acadêmica. Bom dia, meus caros, bom dia, Rose. Meus agradecimentos pelo convite de vocês. Estou muito feliz em poder participar e dialogar com bacharéis e com egressos e com acadêmicos do curso de Direito. Vocês já fizeram uma breve apresentação minha, mas eu gostaria de cumprimentar a todos, os organizadores, todo o staff do Cocaju, os demais palestrantes. É uma grande alegria poder participar com vocês hoje nesse dia, pois reconheço a importância do evento e a importância dessa iniciativa, cujo objetivo preponderante é trazer essa orientação profissional aos jovens profissionais e àqueles que ainda se encontram em momentos de estudo. Então, meu muito obrigado pela oportunidade e é um prazer, reitero o prazer de estar com vocês nesse dia de hoje. Eu vou começar com uma breve apresentação pessoal, embora ela já tenha sido feita, mas a função dessa apresentação pessoal tem o intuito de demonstrar aos nossos espectadores o tempo necessário para que essa preparação para uma carreira acadêmica no campo jurídico seja possível, tá bem? Então, como nosso amigo já disse, meu nome é Bruno Gasparini, eu sou avaliador do MEC-INEP, avaliador ad hoc, então, além das funções administrativas e docentes que eu exerço, eu também tenho essa função de visitar outras instituições de ensino pelo país. Como nosso amigo disse, eu sou graduado em Direito lá pela UEM. Note-se que a graduação em Direito, como todos vocês sabem, ela demanda no mínimo 5 anos atualmente. Hoje em dia nós já temos, principalmente pós-pandemia, antes já havia uma pressão grande para isso, mas pós-pandemia nós já temos muitos pedidos, muitas solicitações para que o curso de Direito seja também apresentado, ofertado na modalidade EAD, de educação à distância, mas existe uma relutância para isso, fundamentalmente em razão do número de cursos de Direito existentes no Brasil, que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Então, como disse, sou graduado em Direito, logo após a minha graduação eu obtive a aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil, exerci a advocacia de maneira exclusiva por um curto período, à época uma advocacia empresarial, em um escritório de uma outra pessoa, também na cidade de Maringá, no Paraná, e logo após a graduação iniciei uma especialização em gestão ambiental, também na UEM, mais 1 ano e meio de estudos, até que pudesse apresentar o meu trabalho de conclusão. Terminada a especialização, logo no ano de 2003, eu fui aprovado no mestrado da Universidade Federal do Paraná, mestrado em Direito das Relações Sociais, e migrei a minha carreira do interior, do norte do Paraná, de Maringá, para Curitiba. Lá fiquei estudando todo esse tempo. Foi nessa época, logo no início do mestrado, nos idos de 2003, que eu tive a minha primeira oportunidade profissional enquanto docente. Logo naquele ano, fui docente da UPET, fui docente da Unibrasil, fui professor substituto da própria Universidade Federal do Paraná durante 2 anos e já exercia a minha atividade na cidade na qual resido atualmente, que é em Paranaguá, no litoral aqui do nosso estado do Paraná.
Aí foram mais esses 2 anos de estudo, frutos desse estudo de mestrado. Nós tivemos uma dissertação essa que virou livro posteriormente. Esse primeiro livro meu foi lançado logo em 2005, é um livro que já completa 15 anos, uma temática muito inovadora, porque a época tratava da transgenia, e eu ressalto isso porque isso é importante para a formação de uma carreira acadêmica, e já retomo esse tema com vocês. E, posteriormente, alguns anos depois, eu iniciei meus estudos no doutorado. E eu sempre mesclei essas duas áreas em razão da minha temática específica, que é uma temática, poderíamos assim dizer, transdisciplinar, que trata das biotecnologias. Então, eu sempre, na área acadêmica, transitei entre o direito, minha formação originária, e as questões relacionadas ao meio ambiente, diríamos assim. E após 4 anos de estudo, que é o tempo do doutorado, eu consegui concluir a minha tese de doutoramento e tive a oportunidade, em momentos posteriores, de lançar mais uma obra, mais um livro acerca desses estudos. Aí já mais voltado para as preocupações, para as interações entre agrobiodiversidade, patentes e direito, tá? Todas essas obras estão aí disponíveis nos canais, seja nas grandes livrarias, na Amazon, mas também existem versões digitais dessa obra com um download gratuito, tá? Então os interessados na temática podem ficar à vontade. Mas concluindo essa apresentação inicial, vocês podem notar que é uma carreira longa, né? Que exige, portanto, muita dedicação e persistência. Nessa totalidade são 12 anos e meio de estudos constantes ali e ininterruptos, tá? Eu terminei meu doutoramento em 2015 e hoje em dia eu participo de alguns grupos de pesquisa e grupos de extensão e me preparo aí para um pós-doutorado muito em breve, que embora não seja um título acadêmico propriamente em si, mas representa uma continuidade de nossos projetos individuais de estudo e de nossas temáticas preferenciais, tá? Então, em breve aí, eu terei essa oportunidade de ingressar em um pós-doc, que normalmente se conclui também a partir de mais 1 ano e meio de estudos. É como se fosse uma espécie de estágio pós-doutoral, o nome correto dessa parcela das atividades acadêmicas, tá? Ou seja, é muito tempo de dedicação. Então, eu sou docente há quase 2 décadas e sou gestor educacional há mais de 1 década. Possuo muitos artigos escritos, científicos, e 3 obras e 3 livros que estão aí à disposição do público em geral. O que é necessário, diríamos assim, para que sigamos essa carreira acadêmica? Fundamentalmente, pensar nisso desde logo. Desde logo, que eu digo, desde a graduação. Então, é necessário foco e persistência para que isso seja possível. Foco no sentido de estudar desde a graduação uma temática específica. Eu não aconselho aqueles que desejam se enveredar por essa seara do campo jurídico, por essa carreira, de que fiquem variando seus temas. Ou seja, se você pretende exercer seus temas dentro de um instituto específico do direito civil, ou de uma instituição específica dentro do direito administrativo, ou, como no meu caso, enveredar pela seara socioambiental, pelo direito socioambiental, foquem os seus artigos científicos nessa temática. Não escrevam uma hora sobre uma coisa, outra hora sobre outra coisa. Isso vai lhes facilitar, em momentos posteriores, o ingresso nessas pós-graduações, que, se tratando das públicas, são extremamente concorridas, tá? Também sugiro que os acadêmicos, os graduandos, participem de programas de iniciação científica, de monitoria, façam parte de grupos de estudo e se agreguem a centros de pesquisa, obviamente, todos relacionados a essa temática preferencial. Essa é a parte do foco. E a parte da persistência? A parte da persistência é a questão de não desistir dos teus objetivos. Note-se vocês, eu prestei 5 vezes
os processos, eu fiz 5 vezes os processos seletivos de doutorado, tá? Em algumas instituições, até que eu pudesse ser aprovado. Então, não há que se desistir. Há que se tentar novamente, se esse é o seu objetivo, para que você colha os frutos dessa empreita em um tempo razoável, tá? Então, persistam, fiquem atentos aos editais, adiantem suas leituras, porque as provas desses processos, desses programas, são relativamente complexas, sempre congregam disciplinas propedêuticas, aquelas disciplinas de base. Então, tem muitas perguntas de filosofia do direito, de sociologia do direito, de antropologia jurídica, e congregam essas perguntas com temáticas de sua área específica, tá? Processos seletivos de pós-graduação para mestrado são diferentes de processos seletivos de pós-graduação para doutorado. Além disso, é muito importante que vocês tenham o domínio de línguas estrangeiras. Nem que essa proficiência seja apenas instrumental, como dizem. Obviamente, vocês não precisam serem fluentes nessas línguas estrangeiras, mas vocês precisam, pelo menos, ter a capacidade de pegar a literatura estrangeira, fundamentalmente artigos científicos e livros, e ter a possibilidade de entender o que eles estão dizendo, né? Isso que se diz sobre uma língua estrangeira de caráter, quando você tem o domínio instrumental dessa língua estrangeira. Então, no doutorado, no mestrado, você precisa do domínio de ao menos uma língua estrangeira, tirando a sua língua pátria, né? No nosso caso, a língua portuguesa. E no doutorado, você precisa de mais de proficiência em 2 línguas estrangeiras, tá? Além da sua língua materna. Normalmente, os programas não aceitam uma língua coincidente com a que você fez no mestrado. Então, você precisaria de uma outra proficiência, tá? Então, atualmente, o que eu consigo ter instrumentalidade o inglês, o espanhol e o italiano. É extremamente importante que os referenciais teóricos de suas dissertações e teses, no âmbito de cada uma dessas etapas, contenham literatura estrangeira. Então, essas seriam aí algumas dicas iniciais que têm a ver com a escolha dessa carreira. Mas a gente pode ir para o que mais lhes interessa, né? E qual é esse ponto? Que é o seguinte: por que a carreira jurídica acadêmica pode ser um caminho interessante para a sua trajetória profissional? E eu começo dizendo para vocês sobre o amplo campo de trabalho que a docência no ensino superior apresenta. E aqui falo apenas das faculdades de direito. Olhem que notem-se vocês que nos dias de hoje nós já temos disciplinas jurídicas, diríamos assim, em quase todos os cursos de graduação, os outros cursos de graduação. Mas eu não estou nem falando desse mercado especificamente. Eu estou falando do mercado das faculdades de direito no Brasil. Eu não sei se vocês têm ciência disso, mas provavelmente tenham, porque essa é a profissão que vocês escolheram para o futuro. O Brasil, pessoal, sozinho, ele possui mais faculdades de direito do que todo o restante do mundo somado. Atualmente, nós temos aproximadamente 1.700 faculdades de direito no Brasil. É mais, imagina-se que o mundo tenha perto de 1.300, todo o restante do mundo. Você pode somar Estados Unidos, China, e Europa e todos os outros países, e você vai ter 1.300, enquanto aqui nós temos 1.700 faculdades de direito. Em uma média aproximada, cada faculdade de direito possui em sua grade curricular entre 45 e 55 disciplinas, dependendo da formulação, dos objetivos, do modo como essa grade é estabelecida e da questão da regionalidade, né? Onde essa faculdade de direito funciona. Isso vai determinar se esse número de disciplinas é maior ou menor. De qualquer maneira, a gente pode pensar que esse quadro de disciplinas, entre 45 e 55, dependendo da faculdade, e essas delimitações são determinadas a partir das diretrizes curriculares nacionais
expedidas pelo Ministério da Educação, que determinam a forma e o conteúdo de cada um dos cursos de graduação no Brasil. Então, a gente tem uma DCN, Diretriz Curricular Nacional específica para o curso de Direito. A gente pode pensar que, para atender esse número de disciplinas, cada instituição tem aproximadamente aí no seu quadro docente 25 docentes, tá? Dessa forma, eu posso afirmar para vocês que vagas exclusivas para docentes de ensino superior com formação jurídica no Brasil, nós temos aproximadamente 45 mil vagas de trabalho, tá? Então é um número bem relevante e expressivo. Só que, em razão das métricas e das exigências do Ministério da Educação, quem é bacharel ou especialista tem grande dificuldade de acesso a essas vagas, tá? Essas vagas normalmente são preenchidas por mestres e doutores, né? Então, o que diminui bastante é essa concorrência, diríamos assim. É claro que existe um mercado muito amplo, mas a competência e o profissionalismo necessários para ter acesso a esse mercado, eles são fundamentais e são determinantes em seu sucesso profissional, não é? A maioria de nós tem uma ânsia muito grande em encontrar o seu lugar no mercado, encontrar o seu lugar de trabalho, e por vezes a gente não tem nem tempo, nem disposição suficiente para poder trilhar essa trajetória de, no mínimo, aí, 12 anos e meio de estudos para quem é doutor, tá? Mas ainda assim, quando isso é feito, quando essa trajetória é realizada e concluída, as oportunidades profissionais aparecem em grande quantidade e apresentam salários atrativos se você souber fazer as escolhas corretas, tá? Os salários são mais atrativos quanto mais distantes essas instituições são dos grandes centros. As faculdades de Direito, elas são espalhadas em muitos lugares do Brasil. Cidades do interior, de estados mais longínquos, já possuem faculdades de Direito atualmente. Então, note-se, se nós temos aproximadamente 45 mil vagas exclusivas da docência em ensino superior no campo jurídico, nós temos mais todas as vagas administrativas ou de gestão relacionadas a isso. Normalmente, cada curso de Direito, ele possui no mínimo 2 desses profissionais. Um coordenador pedagógico, que é o coordenador geral, e um coordenador adjunto, tá? Sem falar na coordenação do NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas, sem falar em algumas faculdades que possuem uma estrutura diferenciada e possuem diretores, enfim, entre outras atividades possíveis, tá? Então, só nessas vagas aí de coordenador pedagógico e coordenador adjunto, nós temos mais 3.400 vagas, que são 2 em cada uma dessas faculdades. Se são 1.700, portanto, temos mais 3.400 vagas. Então, nesse universo todo, sem encontrar os outros cursos que possuem disciplinas do direito, e por vezes até os estados, hoje em dia, em razão dos seus cursos técnicos, né, ofertam essas disciplinas. E eu estou falando dessas vagas, basicamente, na iniciativa privada, né, que processos seletivos são diferenciados em razão aí das universidades públicas, que hoje têm sofrido muito com um congelamento, diríamos assim, de suas carreiras acadêmicas. Então, seus salários não se tornam, hoje em dia, tão atrativos quanto na iniciativa privada, né? Então, note-se que existe um campo, existe um espaço, existe uma perspectiva profissional e muito poucos acadêmicos pensam nessa possibilidade enquanto estão estudando. Então, o intuito é abrir os olhos de vocês para a existência dessa carreira, tá? Consegue-se sim viver razoavelmente bem, manter o sustento familiar, adquirir patrimônio, as coisas que a gente precisa, né? Ter uma casa, um carro, esse tipo de coisa, a partir da atividade exclusiva na docência e na gestão
em ensino superior. Tá? E eu agrego a isso com duas outras provocações para vocês, que eu vi um pouco ali que no intervalo entre a minha palestra, que é a minha fala, e a anterior, os nossos apresentadores ali, eles indagaram sobre isso, tá? Então, vocês sabem quantos bacharéis em Direito nós temos no Brasil, atualmente? Nós temos quase um Uruguai inteiro, tá? Daria para fundar a República dos Bacharéis em Direito no Brasil. Estima-se que temos aproximadamente 3,5 milhões de bacharéis em Direito no Brasil. Essas faculdades, elas acabam formando entre 150 e 200 mil novos bacharéis todos os anos. Muitos desses, como vocês sabem, que eles estavam falando da aprovação no OAB, não conseguem ter o seu lugar ao sol, nem mesmo para o exercício básico profissional, que é o exercício da advocacia. Por quê? Porque nós temos muitos cursos de qualidade duvidosa, cursos que se transformaram meramente em opções mercadológicas, né? E aqueles cursos que se confundem com o pagou a mensalidade, está aprovado, né? Note-se que os cursos que escolhem esse caminho, a tendência é que eles definhem, porque eles não ganham a credibilidade necessária. Então você olha o número de acadêmicos que são aprovados na OAB, desses cursos, o número de acadêmicos que são aprovados em processos seletivos de mestrado, o número de acadêmicos que têm sucesso em concursos públicos, e esse número acaba sendo, por demais, diminuto. Então você investe 4.000 horas do seu tempo, de sua formação, um dinheiro que daria para comprar um apartamento ou uma casa popular, né? Note-se que nos 5 anos de curso aí, o investimento básico em faculdades privadas é de aproximadamente R$100.000, para não poder exercer a sua profissão. Em parte, isso é culpa do próprio mercado, mas em parte, essa responsabilidade tem que ser dada aos próprios acadêmicos, tá? A escolha das carreiras relacionadas ao direito, elas exigem, sim, estudos constantes. Todo aquele que vai ingressar nessa carreira, que escolhe essa carreira para a sua vida, tem que ter plena consciência de que ele não vai poder parar de estudar nunca. E essa competição é sua consigo mesmo. Embora o mercado possa ter muitos profissionais, embora os honorários possam sofrer de um determinado aviltamento ou rebaixamento em razão dessa excessiva quantidade de profissionais, note-se que, do mesmo jeito que a gente tem o maior número de faculdades do mundo e temos uma nação de bacharéis, nós também temos quase 1.200.000 advogados inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. E isso é muita gente. A gente tem mais advogado per capita do que qualquer outro país do mundo. Não é? Então, hoje estima-se aí que essa média chegue próximo a um advogado para cada 190 habitantes. Isso inscrito na OAB, fora aqueles que não conseguem passar na OAB por reiteradas vezes e se frustram profissionalmente, não conseguindo exercer a tão sonhada profissão em que dedicaram anos de estudo, né, no mínimo 5 anos que vocês já sabem, e encaminharam dinheiro. E aí acabam pendurando o seu diploma na parede e não conseguem ter um lugar ao sol, diríamos assim. Mas tratando ainda desses benefícios, diríamos assim, dessa carreira docente, é importante salientar que ela é uma vitrine muito importante para os profissionais, né? Para os profissionais, inclusive advogados. Quando você é docente de uma faculdade de direito, você tem um ótimo respaldo profissional, né? Isso atesta, em grande parte, a sua competência, o seu conhecimento e a sua atualização. Principalmente se a disciplina que você ministrar, ela for o foco de sua área de atuação na advocacia. Ou seja, eu quero atuar em direito previdenciário, eu ministro aula, eu tenho uma cadeira em uma determinada faculdade no direito previdenciário, né? Então isso é um excelente diferencial de mercado. Para aqueles que têm a paciência, a dedicação necessária para concluir um doutorado,
tem até a capacidade, tem a possibilidade de colocar ali na placa do seu escritório, no seu cartão de visitas, né, a insígnia de professor doutor. Né? Sou professor doutor Bruno Gasparini, professor doutor, né, o seu nome. Isso também é um grande diferencial, isso também é um grande chamariz para que seus negócios aconteçam. Obviamente, se você está em sala de aula, você vai ter uma ampliação automática da sua rede de contatos e da sua rede de clientes. Tá? Quando o profissional demonstra expertise e domínio da área de conhecimento, os seus alunos, os discentes, eles facilmente adquirirão essa confiança no profissional e realizarão as suas indicações para suas redes de relacionamento, para os seus amigos e para os familiares. Então, muitos dos docentes que já passaram aqui na minha instituição, na nossa instituição, nesses últimos 10 anos, eles eram profissionais da advocacia. E por mais que, diríamos assim, a remuneração docente, que hoje em dia basicamente é por hora aula, com exceção de pouquíssimos profissionais que são contratados em tempo integral ou em tempo parcial, um número maior, eles se interessam pela atividade em razão dessa vitrine que a atividade proporciona, tá? Então essa também pode ser uma forma de você ganhar visibilidade, de adquirir mais clientes e de engrandecer o seu caminho profissional, diríamos assim. A questão da atualização constante, que é obrigatória, né? Óbvio que isso também é obrigatório para os advogados, mas a gente sabe o modo como os grandes escritórios de advocacia funcionam. Se você tem muita demanda, você tem um modelo processual que é pronto, né? Ou seja, você já fez checklist daquilo, você já sabe quais as decisões jurisprudenciais que são mais interessantes, você já atualiza a sua legislação. Em sala de aula isso é diferente, tá? Essa atualização ela é muito mais constante e obrigatória. Os docentes eles precisam estar sempre muito atualizados sobre as mudanças legislativas, jurisprudenciais, os novos institutos, instituições, as novas teorias e os doutrinadores do momento. E tudo isso, sem dúvida alguma, vai ser extremamente relevante também para o seu sucesso profissional na advocacia, tá? Então, acho que esses são os pontos mais relevantes que, além da carreira em si, podem ocasionar atratividade e despertar em vocês a vontade de seguir essa outra carreira, seja de maneira exclusiva, seja em paralelo com a advocacia, tá? Então, nesse sentido, quais as características pessoais que são necessárias para um docente de ensino superior? Oratória é fundamental, né? Para aqueles que não se sentem à vontade de falar em público, esse tipo de coisa, mas ainda assim apresentam esse desejo. Oratória é técnica, pessoal. Para quem não tem, digamos assim, naturalmente essa habilidade, é muito possível e provável que se aprenda a ter a organização e o raciocínio necessário com determinadas técnicas para que as suas exposições sejam permeadas de um raciocínio lógico, jurídico, com começo, meio e fim, o que facilita a compreensão e a aprendizagem de seus acadêmicos e a sua carreira profissional como um todo, tá? Boas relações interpessoais, não é? É fundamental que o docente consiga ouvir e perceber nos seus acadêmicos quais são as suas necessidades, né? Adaptabilidade, por vezes é necessário, uma turma é totalmente diferente da outra, por vezes é necessário que você faça adaptações em sua metodologia, obviamente, é claro, sem perder o foco das capacidades e competências que você gostaria que os seus estudantes, que os seus alunos adquirissem
nessa trajetória de 80 horas, que é normalmente o tempo necessário para a conclusão de uma disciplina. Empatia, tá? Essa é uma característica fundamental. Há que se saber ouvir as outras pessoas, há que se tentar ao menos entender quais são as suas dificuldades preponderantes. Organização e sistematização, isso é extremamente importante. Note-se que você não está fazendo um conteúdo que é meramente para você, mas o que se pretende é que aquele conteúdo seja desenvolvido junto a um determinado público e, portanto, é fundamental que esse conteúdo esteja extremamente organizado e sistematizado. Características também que vão ser fundamentais no momento em que você tiver que avaliar as provas, corrigir os trabalhos, definir as notas, então, ou seja, o mínimo de habilidades com o computador, no sentido ali de arquivar, organizar, separar, guardar. Isso é extremamente necessário também. Assiduidade, é óbvio, né? E essa é uma das questões que por vezes complicam o exercício profissional duplo, né? Para quem é advogado e quem é docente, principalmente nas faculdades que possuem o turno diurno, o turno matutino, no caso, né? Você vai ter que pedir para trocar suas audiências, você vai ter que redesignar, você vai ter que fazer alguns malabarismos para que você não deixe os seus alunos sem a sua presença naqueles dias e horários que foram previamente combinados e determinados. É necessário também ter muito comprometimento, tanto com a instituição, quanto com a sua coordenação e, fundamentalmente, com os seus acadêmicos, que também estão despendendo tempo e dinheiro para estarem lá com vocês. Então, há que se haver um compromisso básico com todos esses atores. Dedicação, não é? É uma nova atividade, é uma outra atividade, e ela não merece ficar em segundo plano, sabe? Quem escolhe essa carreira tem que colocar isso enquanto fundamental, porque ela envolve sonhos das pessoas, envolve a formação, envolve a aprendizagem dessas pessoas. E profissionalismo que congrega tudo isso, né, todas essas outras características, tá? Essas são, diríamos assim, as percepções iniciais que eu poderia trazer a vocês sobre a carreira docente no ensino superior, nas faculdades de Direito mais especificamente. Nós temos também a carreira da gestão educacional, né? Você ser gestor educacional. Essa carreira, ela está acessível também aos bacharéis em Direito, e a gente tem um diferencial muito grande para poder exercer essa profissão, que está relacionado aos instrumentos regulatórios e normativos da legislação educacional que são expedidos pelo Ministério da Educação e pelo Congresso Nacional de uma maneira geral, tá? A gente consegue perceber de maneira muito mais detida, a gente que eu digo, os profissionais do direito, de uma maneira muito mais detida e pontual o que aquela legislação pretende estabelecer e como a gente pode alcançar os resultados que ali estão pré-determinados, tá? Mas, de uma forma geral, a carreira de gestor educacional, o coordenador pedagógico, no caso, e outras carreiras correlatas, como diretor acadêmico, ouvidor ou procurador institucional, elas exigem também algumas outras habilidades relacionadas, habilidades ou competências, né? Ou seja, é uma espécie de formação multidisciplinar. É necessário que você tenha alguma noção de administração, de economia, de análise de dados, de gestão de pessoas,
de resolução de conflitos, tá? Também é muito importante que o profissional tenha uma percepção científica do direito, né? O direito a partir de uma visão sistêmica, compreender o direito como um sistema que interrelaciona institutos, instituições, legislação, órgãos e organismos reguladores, enfim, e costure as diversas disciplinas ou campos relacionados à ciência jurídica de uma maneira única, tá? O distanciamento entre o direito previdenciário e o administrativo, ou o direito civil e o administrativo, ou o direito socioambiental e o administrativo, e o direito penal, por exemplo, ele não é tão grande assim como as pessoas imaginam. Então, por mais que a gente tenha uma tendência na hora de advogar ou na hora de exercer a nossa profissão, a partir da especialização, a partir da especificidade, atualmente existe um encontro de saberes muito maior do que as meras disposições de uma só disciplina. Então, essa percepção científica do coordenador pedagógico, do gestor educacional, científica do direito, da ciência que a gente estuda na vida, ela é fundamental para que as coisas aconteçam da maneira pretendida, tá? É necessário que o profissional tenha uma noção de todas as áreas do direito, sejam das disciplinas propedêuticas ou das disciplinas dogmáticas. Propedêuticas, como eu disse para vocês, são aquelas disciplinas de base, a filosofia, a sociologia, a antropologia, jurídicas, no caso, e as dogmáticas são as outras, aquelas que a gente mais comumente ouve falar na mídia, o direito administrativo, o direito penal, o direito civil, o direito marítimo, entre outros. É necessário que o profissional tenha atenção às novas áreas de estudo do direito, porque por muitas das vezes essas áreas precisam ser incorporadas nas reformas curriculares, nas mudanças do currículo. Então, por exemplo, se você reside em São José dos Campos, no estado de São Paulo, o direito aeroespacial ele vai ter que fazer parte da sua grade curricular. Se você reside, por exemplo, em Catalão, em Goiás, você vai ter que ter um direito agrário dentro da tua grade. Como a gente tem aqui o direito marítimo na nossa grade, pelo fato da gente estar, da nossa faculdade estar localizada no Porto. Tá? É necessário que o profissional estabeleça um controle de processos e procedimentos, né? Ele tem que saber como fazer isso, como esses fluxos de informação serem transmitidos, tanto aos acadêmicos, quanto ao restante da instituição de ensino superior, quanto aos profissionais administrativos. Bem melhor. Eu já estou terminando, pessoal. Vocês fiquem tranquilos, aqui, os organizadores, que eu já estou indo finalmente, tá? É importante, como já ressaltei, que o profissional tenha um conhecimento da legislação educacional e dos trâmites dos órgãos reguladores, principalmente do MEC e do INEP, né? O Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. É necessário que o profissional tenha conhecimento da prática jurídica, né? Todos os cursos de direito, eles possuem as suas atividades práticas enquanto obrigatórias, e esse é um dos óbices de que a educação à distância ainda não aconteceu. É necessário que esse profissional se responsabilize em conjunto com os docentes, pela elaboração de inventários, bibliografias, projetos pedagógicos. Ele também vai ser responsável pela seleção dos docentes. Ele vai ter que normatizar e vai ter que regulamentar as várias minúcias da legislação educacional, adequando-as às rotinas e procedimentos de sua própria faculdade. Então, você tem que produzir um determinado corpo legislativo de caráter administrativo, obrigatoriamente, né? Resoluções, normativas e regulamentos são parte aí da nossa função, além de organizar cursos, palestras e eventos, tá? De uma maneira muito resumida, meus caros espectadores, eu tentei
transmitir a vocês todas essas funções, habilidades e rotinas inerentes a esses dois trabalhos, seja da docência do ensino superior, seja da gestão educacional. E eu espero, sinceramente, que vocês possam abrir os seus olhos, seus corações e traçar suas perspectivas futuras, se não de maneira exclusiva, ao menos de maneira complementar, também nessa seara, nesse campo dos estudos jurídicos. Pois nós sempre vamos precisar dos docentes, sempre vamos precisar daqueles que estão capacitados para poder ensinar, atualizar e formar, diríamos assim, novos profissionais para o mercado. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade nas redes sociais. No Instagram é @professorbruno_direito e na rede social do Facebook é Bruno Gasparini, tá? Reitero meus agradecimentos aos organizadores, ao staff, que nos ajudou muito a estar aqui no dia de hoje. Agradeço a lembrancinha que me foi trazida, né? Como congratulação por essa participação no dia de hoje. Desejo que os demais palestrantes tenham boas falas e que essas falas também sejam interessantes para vocês, acadêmicos, espectadores. E no mais, um bom dia para todos vocês, uma ótima semana, com muitos cuidados de saúde redobrados em razão dessa pandemia que insiste em nos perturbar. Tá bem? Saúde a todos vocês, um grande abraço, eu continuo à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Bruno. Transmitir o conhecimento e ajudar aos demais que desejam alcançar alguma das áreas jurídicas faz toda a diferença para aqueles que desejam seguir a carreira acadêmica.